Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Wilson da Franco Invest e hoje eu vou falar sobre taxa de juros, tá? Então hoje é um dia muito aguardado. Lá nos Estados Unidos o Fed manteve a taxa de juros lá fora, né? E hoje o Banco Central provavelmente vai reduzir a taxa de juros, a Selic, em meio ponto percentual, passando lá dos atuais 12,25 para 11,75. Mas como que essa taxa de juros influencia as pessoas e os investimentos e as empresas, galera? Então, o vídeo de hoje vai falar sobre isso. Se você não é inscrito, se inscreve lá e se gostar do vídeo, deixa um like lá, beleza? Então, o que é a taxa de juros, galera? A Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Então, ela serve de parâmetros para outras taxas de juros do mercado, principalmente a taxa DI e outras taxas também que os consumidores utilizam muito aí em empréstimos e financiamentos. E as empresas, da mesma forma, utilizam lá para compra de máquinas e equipamentos. Tá? Então, quem que controla a taxa Selic? Na verdade, ali o Banco Central, através do Copom, ele se reúne lá a cada 45 dias para ditar o ritmo da taxa Selic, que seria a taxa básica de juros da economia. Para verificar o quê? Se ela vai aumentar essa taxa de juros ou vai reduzir a taxa de juros, tá? E o que ele leva em consideração lá o Banco Central, o Copom, o governo e tal, para decidir se ele vai aumentar ou reduzir a taxa de juros? Principalmente a inflação, tá? A inflação nada mais é do que o aumento dos preços na economia, tá? Então, a taxa de juros, a Selic, ela é o principal instrumento de controle de inflação utilizado pelo Brasil, tá? Então, quando que o Banco Central eleva a taxa de juros? Quando a taxa de inflação, medida pelo IPCA, ele estiver fugindo de patamares pré-estabelecidos. Daí que nós temos lá a meta da taxa da inflação, tá? Que é o IPCA. E quando que possibilita o governo reduzir essa taxa Selic, que é o movimento que ele está fazendo agora? Quando a taxa de inflação, medida pelo IPCA, tiver controlado e com tendência, principalmente as expectativas futuras, tá? Tiverem com tendência de queda. Isso possibilita reduções na taxa Selic, tá? Então, primeiramente, essa a importância da taxa Selic, tá? Ela é o principal instrumento utilizado pelo Banco Central para reduzir a inflação. E como que ela impacta o restante da economia? Primeiramente, ela tende, quanto menor a taxa de juros, maior a tendência lá, né, do consumidor fazer compras parceladas, tá? Porque daí a taxa de juros menor, você estimula essa compra em parcelamento que daí não fica tão elevado, né? Pelo menos na teoria. Porque demora para essa redução de taxa chegar lá na ponta nos consumidores. Da mesma forma, o governo busca o quê? Através de reduções da Selic, incentivar também o emprego. Por quê? Porque a tendência é que as empresas também tomem mais dinheiro emprestado a taxas de juros mais baixas, tal, mais camaradas, para investir na produção, tá? Então, isso daí faz girar a economia. Por isso que o governo Lula aí fica brigando lá com a Haddad e tal, e com o Banco Central, juntamente com a Haddad, né? Para que o Banco Central aumente a velocidade dessa redução da taxa Selic, porque eles acreditam que isso vai fomentar o consumo e o investimento das empresas, tá? Eles querem que a máquina gire, tá? Mas isso não é tão simples, né? A primeira meta que tem que ser ali é de controlar preço, porque preços elevados, isso penaliza muito, principalmente os mais pobres, tá, galera? E os investimentos, qual que é a influência disso nos investimentos? Quem investe em renda fixa, principalmente atrelado à taxa DI, que é a principal referência, vai verificar ali que o seu retorno vai
reduzindo, vai reduzir um pouquinho, tá? Então, uma coisa é quando a Selic estava em 13,75 e o DI lá estava em 13,65. Ele acompanha bem de perto, né, a Selic. Então, você ganhava lá quase 1% de mês livre de IR lá, ou chegava a 1% e tal. Agora, esses rendimentos já caem bastante, tá? O bruto aí já cai, uma taxa de 11,65 já vai cair para uma taxa bruta de 0,9, tá? E uma taxa líquida de IR abaixo de 0,8. Então, qual que é a tendência aí de mercado, tá? Quem não investia em ações, em fundos imobiliários, pode ser que comece a enxergar com melhores olhos para esse tipo de investimento, tá? Porque ele vai procurar retornos maiores, tá? Então a tendência, lógico, em economia tudo é tendência, expectativa, né? É que esses ativos se valorizem. Tanto a questão de fundos imobiliários, principalmente de tijolos, e as ações. Então tem várias ações muito endividadas, tal. E essa queda na Selic pode trazer um respiro para essas empresas, a menos que elas quebrem, né? Tem algumas varejistas aí bem complicado. Mas a ideia é essa, tá, galera? Então, a taxa Selic lá, e a tendência é quedas ainda maiores no futuro. Então, ainda a renda fixa paga muito bem no Brasil, mas aos poucos, lá no final do ano que vem, quando chegar em 9,25, vai tornar esses ativos de renda fixa cada vez menos atrativos, tá? E daí os investidores terão que procurar formas mais, vai ter que diversificar seus investimentos para ter mais retornos. E aonde que ele vai encontrar esses retornos? Fundos imobiliários é um exemplo e ações são outros possíveis exemplos que eu posso dar para vocês aí. Beleza? Hoje foi um vídeo bem rápido e tal. Qualquer dúvida aí, só deixar nos comentários. Se inscreve no canal aí e abraço a todos.